Você já ouviu falar que existe, dentro de nós, uma pequena glândula que pode ser a chave entre o mundo físico e o espiritual? Uma estrutura do tamanho de uma ervilha, bem no centro do cérebro, que há milênios é chamada de terceiro olho, olho da alma ou porta da iluminação. A ciência moderna chama essa estrutura de glândula pineal. E segundo o pesquisador e engenheiro Itzhak Bentov, ela é muito mais do que uma simples peça biológica. Ela é uma antena cósmica, capaz de colocar o ser humano em sintonia com o Criador e com a consciência do universo. Mas será que isso tem base na Bíblia? Será que há uma ligação entre o que Bentov dizia e o que as Escrituras revelam sobre o olho que ilumina todo o corpo? Hoje, vamos mergulhar nesse tema profundo e fascinante. O que é a glândula pineal? A glândula pineal é uma pequena estrutura localizada no centro do cérebro, em uma região chamada epitálamo. Ela produz melatonina, o hormônio responsável pelo sono e pelos ciclos biológicos do corpo. Mas Itzhak Bentov via além da biologia. Para ele, a pineal é como uma antena espiritual, um ponto de convergência entre a mente humana e os campos sutis do universo. Em suas pesquisas, ele observou que essa glândula possui cristais microscópicos que podem reagir a campos eletromagnéticos. Ou seja, ela pode funcionar como um transdutor, um receptor e emissor de frequências, conectando o corpo físico à consciência superior. A consciência e as vibrações. Bentov afirmava que o ser humano é um sistema vibracional. Nosso coração, nossos vasos sanguíneos e nosso cérebro produzem microvibrações constantes. Durante a meditação, ou em momentos de oração profunda, essas vibrações entram em harmonia, criando o que ele chamava de ondas estacionárias. Essas ondas, segundo Bentov, sobem pela coluna vertebral e chegam até a região da cabeça, estimulando a glândula pineal. Quando isso acontece, a pessoa pode experimentar estados ampliados de consciência, sensações de paz, revelação e unidade com Deus. Não é à toa que muitas pessoas relatam visões, sonhos espirituais ou percepções profundas durante tempos de oração intensa. A pineal, nesse sentido, seria como um ponto de contato entre o natural e o sobrenatural. Conexões bíblicas. Na Bíblia, Jesus fala algo curioso em Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Itzhak Bentov não citava a Bíblia, mas o que ele descrevia se parece muito com essa ideia, um olho interior que, quando purificado, ilumina todo o ser. O apóstolo Paulo também ora para que os olhos do entendimento sejam iluminados, Efésios 1:18, mostrando que existe uma percepção espiritual além da visão física. Muitos estudiosos cristãos acreditam que essa visão interior é o discernimento espiritual, a capacidade de perceber as realidades do reino de Deus. E é exatamente isso que Bentov via na pineal, um órgão físico que reflete uma realidade espiritual muito mais profunda. O corpo como templo e circuito energético. Bentov via o corpo humano como um sistema elétrico ressonante, semelhante a um circuito vibracional. O coração, o cérebro e a coluna formariam um fluxo constante de energia, algo que ele comparava ao movimento de um pêndulo cósmico. Nesse modelo, a glândula pineal seria o ponto central do sistema, o local onde a energia espiritual encontra expressão consciente. E aqui entra um paralelo poderoso com a Bíblia. O corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19. Assim como o templo tinha o Santo dos Santos, o ponto onde a presença de Deus se manifestava. Bentov via a pineal como o Santo dos Santos do corpo humano, o lugar onde a presença divina pode ser percebida internamente. Expansão da consciência e comunhão com Deus. Quando a pineal é ativada, seja por meio da meditação, da oração, da adoração ou do silêncio interior, a pessoa pode experimentar uma expansão da consciência, que não é misticismo, mas comunhão. Bentov descrevia isso como entrar em ressonância com o universo. Os cristãos poderiam dizer, entrar em sintonia com o Espírito de Deus. É quando o homem natural se cala, e o Espírito Santo começa a revelar coisas profundas, visões, sonhos, sabedoria e revelação. Itzhak Bentov tentou unir ciência e espiritualidade, explicando como o corpo humano foi projetado para ser um instrumento de conexão com o divino. E sem perceber, ele tocou em verdades que a Bíblia já ensinava há milênios.
Que o homem foi criado à imagem de Deus. Que existe um óleo do entendimento. E que a verdadeira iluminação vem quando o Espírito habita em nós. Talvez, a glândula pineal seja apenas o sinal físico de uma realidade espiritual muito maior. A capacidade que Deus nos deu de conhecê-lo, de ouvir sua voz e de perceber a sua presença dentro de nós. A pergunta é: estamos sintonizando a nossa mente e o nosso coração para ouvir essa frequência divina? Se este vídeo te fez pensar sobre a grandeza da criação de Deus e a profundidade da mente humana, curta, compartilhe e se inscreva. Aqui, buscamos unir fé, ciência e mistério, porque toda a verdade vem de Deus.